Nesse vídeo, nós vamos implementar testes end-to-end na nossa aplicação. Se você já teve que implementar esse tipo de teste, sabe o quanto é chato e trabalhoso configurar todo o setup. Mas com o Maestro ficou muito fácil. Você consegue simplesmente descrever seus testes em um arquivo YAML, dizendo basicamente, aperte isso, digite aquilo, espere por aquilo e só. E aí, pessoal, bem-vindos ao Catapulta. Eu sou Ismael Moreira e nesse vídeo eu vou te mostrar como é simples implementar testes end-to-end com Maestro para apps que sejam nativos, React Native ou até mesmo Flutter. Então, pega aquele café e bora lá! Antes de começar, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscreve no canal, se estiver chegando agora, dá uma olhada nos outros vídeos que tem muita coisa boa. Semana passada eu tava de boa quando eu recebi uma mensagem do CTO da Fly, o João. Ele me mandou um link do Twitter com o Maestro. Assim que eu vi, eu tive que testar e trazer aqui para vocês. Resumidamente, o Maestro é uma ferramenta de automação, como por exemplo o Detox, App1, mas a grande diferença que eu achei foi que ele é somente uma CLI. Você baixou a CLI, já está tudo configurado. Eu vou testar no React Native, mas ele é multiplataforma. Só aproveitei o projeto que a gente desenvolve na formação RN na Veia, porque já tinha várias telas, tinha login e tudo. Então eu teria que testar. Então, vamos ver aqui no código. Eu já deixei o app aqui rodando para vocês. A gente tem uma tela de onboarding, de acesso, de login, login com Google, login com a Apple, cadastro. Mas eu pensei em um fluxo que seria logar no app, ver a lista de vacinas, escolher uma, ver os detalhes dessa vacina, olhar se existem vacinas agendadas, voltar e fazer logout. Esse já é um teste bem interessante de fazer. Para começar, você precisa da CLI. Como eu estou no Mac, eu usei o Brill para instalar. Você pode rodar o comando, deixa eu abrir esse terminal aqui pra gente. Brill, aí vamos instalar o tap mobile dev inc /tap e depois o Brill install Maestro em si. Uma vez instalado, a gente pode vir aqui e rodar Maestro -v. E aí eu já tenho a minha versão instalada. Para ver se está tudo certinho, a gente vai ter basicamente três comandos. O test, o hierarchy e o query. O query nós podemos usar para ver se a CLI vai conseguir encontrar o elemento que a gente quer na tela. Exemplo, a gente pode buscar aqui o texto que tem que começar nesse botão. Então a gente consegue, com o próprio Maestro, dizer Maestro, query, um texto que seja começar. E ele vai buscar na minha tela se existe algum elemento que tenha esse texto. E nesse caso o que ele achou. Se eu colocar aqui, por exemplo, Maestro, procure o texto com começar 2. Ele vai dizer que não teve nenhum match, porque realmente não existe esse texto na nossa tela. Eu usei isso para debugar o porquê de não encontrar determinados componentes. Mas temos uma forma melhor de verificar isso, que é o hierarchy. Com hierarchy, ele vai mostrar tudo que está renderizado na tela. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui, Maestro, hierarchy. E aí vejo que ele trouxe basicamente todos os componentes que estão ali. Deixa eu até fechar isso aqui. Ó, temos separator. Isso aqui são IDs que eu coloquei lá no meu código quando a gente estava fazendo o teste unitário. E aqui eu tenho, por exemplo, a sua carteira digital de vacinação. Então, ele conseguiu encontrar esse texto. Então, aqui acima deve ter também o bem-vindo, ó. Então, bem-vindo ao Vacinadex. Então, você vê que aqui você consegue também olhar o que está renderizado na sua aplicação. Inclusive, ele consegue olhar bem mais coisas, até status bar, ele consegue pegar ali, ó, bateria. Literalmente, tudo que tem na aplicação, ele consegue ver ali e pegar pra gente. E podemos também até procurar o nosso botão, que no caso está aqui, começar. Então ele já mostrou aqui. Ele disse que o botão em si não é clicável, mas o que está por volta, que é um touchable opacity, ele sim é clicável. E por último, o comando de teste. Nesse nós vamos precisar criar um arquivo YAML. Então deixa eu pegar ele aqui. Vou criar aqui dentro um arquivo. Vou chamar de end-to-end /login.yaml. Vou fechar esse terminal por enquanto. Na verdade, a gente pode até rodar esse comando também aqui. Então, deixa eu voltar aqui para o terminal. Vou dar um cd para a nossa pasta de teste. Underline, né? Teste. Vou no end-to-end. Então, vamos navegar para cá. ls aqui, ó. Vou fazer maestro teste. É o último comando. E vou passar uma flag para ele ficar observando o teste em si. E aqui eu vou chamar o login.yaml. Então está dizendo que não tem nenhuma configuração, né? Não encontrou nenhuma seção no nosso arquivo. E aqui a gente já pode começar. E a primeira coisa é o nosso app ID. O app ID basicamente é o nosso bundle da aplicação. Então aqui no nosso caso é o club.catapulta.vacinadex.app. Salvei, ele disse que agora achou uma seção, mas não tem nada ainda, né, de execução. Aqui a gente coloca menos 3 hífens, e aqui eu vou executar o primeiro comando, que é o launch app. E aí,
veja que ele já reiniciou o app pra gente. Eu posso pedir para restartar o fluxo, apertando o Enter aqui. E aqui ele colocou o checkzinho marcado com sucesso, que ele conseguiu abrir o nosso app. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é limpar o nosso histórico, né? Então a gente muitas vezes não quer começar o app já logado, por exemplo, com algum estado que a gente salvou lá no Async Storage. Então eu vou fazer um clear state sendo true. Isso aqui vai fazer com que o nosso app limpe o estado e consiga abrir o app como se tivesse zerado. Não vai ter nada no Async Storage, não vai ter nada salvo, não vai ter usuário, nada de Redux, nada vai ficar salvo aqui. Feito isso, a gente vai também agora para a parte de navegação. Então, eu vou chamar aqui Navigate. E a gente tem o primeiro comando, que é o tap on. Basicamente, aperte. E aí a gente pode passar o nome de onde a gente quer que ele aperte. Então, se eu fizer isso aqui, ele vai startar o app. Quando ele conseguir visualizar, ele vai conseguir apertar no botão. Então, deixa eu colocar aquele teste lá do teste 2. Pra gente restartar ele, ó. Ele vai procurar, ele vai ficar caçando aqui. Apertar no botão, começar 2. Só que ele não acha nada, né? E ele vai chegar ao ponto de quebrar quando der timeout. Olha aí, já falhou. E aqui a gente sabe que o teste não tá passando. Então eu vou voltar, ele vai apertar e vai achar e vai colocar como verdadeiro. Legal. Vamos colocar mais um então. Vou até copiar daqui, ó, pra ficar mais rápido. E vou clicar no botão de login. Eu quero que ele abra o app, limpe o cache, aperte no botão começar e aperte no botão de login. Legal? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre outra forma de buscar, além de colocar simplesmente o texto aqui, que você também pode colocar várias verificações, e uma delas é o ID do código. Então, quando a gente está testando algumas coisas, geralmente a gente costuma colocar determinado ID em alguns componentes para facilitar o teste unitário ali, teste de integração, alguma coisa nesse sentido. Porque com o ID, teoricamente, ele não vai mudar, né? Então, eu coloquei um ID no meu botão, que é o botão de login. Então, eu vou colocar aqui esse ID e-mail. Não importa muito aqui o nome, eu só concatenei mesmo qualquer nome. E esse ID está nesse botão. Então, se eu salvar, ele deve encontrar ele pra gente. Ó, veja que ele encontrou, ele apertou, abriu o teclado e colocou aqui campo obrigatório, pelo menos 6 caracteres. Com isso aqui, a gente já consegue fazer alguns testes, né? Então, primeiro teste que eu vou fazer é garantir. Então, a gente vai colocar um assert visible. Então, eu espero que esteja visível, né? O nome campo obrigatório, igual está na tela. Então, ele vai fazer todo o processo, ó. Vai apertar em começar, apertar em login, apertar no botão de login e verificar se o campo está obrigatório. Achou também? Posso verificar o outro? Posso sim. Então vou verificar o pelo menos 6 caracteres. E vamos refazer o fluxo. Então assim você vai testando, ó, ele vai sempre refazendo contigo ali todo o fluxo. Achou um e achou o outro. E agora a gente vai brincar um pouquinho mais, que é como a gente coloca, por exemplo, eu tô com o input focado, né? Como é que eu coloco o texto nesse input? Então, vou colocar aqui o input em si, que vai ser o tap on. E aí, nesse caso, eu vou pegar, por exemplo, o e-mail, o placeholder que está ali. Então, a gente tem o exemplo, @exemplo.com. E eu espero que tenha um placeholder, né, com esse exemplo.exemplo. Ele achou, e aí, uma vez que ele clicou, o input recebeu o foco, eu posso dizer input text e eu vou colocar metade do meu e-mail, por exemplo. Seria mais ou menos assim, e a gente vê todo o fluxo novamente. Apareceu o campo obrigatório, campo não sei o que, 6 caracteres. Vamos ver se ele consegue preencher. Preencheu, legal. Aqui eu vou fazer algo que eu notei, né? Que é tipo, já que eu abri o teclado, é muito difícil fechar o teclado assim no teste. Às vezes até quando a gente tá mexendo no próprio celular, né, a gente não consegue fechar tanto assim o próprio teclado. E aí eu fiz um tap on na senha, só para ele apertar em algo que não faça parte dos inputs para ficar com o teclado aberto. Então dessa forma ele vai fechar o teclado pra gente. Então vou colocar aqui também, vamos ver todo o fluxo novamente. Vai lá, coloca o e-mail, apertou na senha. Aí veja que ele fechou o teclado. Essa foi a forma que eu vi de fazer aí, ele tirar o foco do input. Feito isso, eu vou pedir, vou até copiar aqui também, que ele aperte no botão de senha de novo. Então eu posso até copiar o ID daqui, posso copiar tudo isso aqui, na verdade. Porque imagina que eu estou testando, né? Eu quero saber tudo o que está acontecendo. Então, qual o erro que deve aparecer se eu apenas digitar um e-mail? Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Colocou meu e-mail, apertou no botão e olha que ele trocou o nome do erro de campo obrigatório para e-mail inválido. Então é assim que a gente vai testando cada comportamento do nosso app. E aqui eu vou fazer que eu espero, né? Então assert visible, na verdade, que esteja visível na tela o e-mail inválido. Veja que alguns cantos eu coloco string, alguns outros coloquei só o texto limpo mesmo, né? Então você pode utilizar das duas maneiras. Vamos ver aqui, ó. Colocou e-mail válido e conseguiu achar. Então veja que tá ficando bem legal o nosso teste aí já. A gente já conseguiu testar, navegar entre telas, colocar texto em input e verificar se existe componentes que estão visíveis dinamicamente na nossa tela. E aí, outra coisa que eu notei também é a forma de fazer.
Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou colocar um exemplo, né? Eu queria limpar todo esse e-mail, colocar de novo. Eu queria colocar o e-mail correto aqui. Eu não achei uma forma de apagar o texto que estava em um input e fazer o replace dele por um novo texto. Então, a forma mais fácil que eu achei foi dar um launch de novo no nosso app para o estado inicial da aplicação. E aí eu consigo realmente fazer o fluxo, um novo fluxo. Então, veja aí, ele vai digitar o e-mail, digitar a senha, valida, e-mail válido, restarta e a gente tem o app novamente de onde a gente parou. E aí eu posso fazer novamente aqui um navigate. Claro que a gente pode fazer aqui, então eu poderia colocar aqui, sei lá, case login de verdade, né? Então aqui, por exemplo, ou um it should login. E aqui eu vou fazer o que a gente tinha feito antes. Vou copiar aqui, ó. Começar. Depois de começar, a gente vai pro login. Depois do login, vou apertar no campo de e-mail. Cadê o campo de e-mail aqui? Aqui, vou digitar isso aqui, vou colocar essa coisinha. Basicamente, a gente vai copiar tudo daqui, né? Então, vou apertar mais ou menos aqui. Vou copiar aqui também. Aqui, o e-mail. Aí, agora, eu vou colocar meu e-mail válido mesmo. Então, isso aqui eu tô testando com o back-end rodando lá. Então, souza@gmail.com. Pô, vacilo. Coloquei no errado. Então, vai ser aqui, @gmail.com. Ele vai dar um tap on no placeholder. Vai colocar meu e-mail. Vai clicar na senha para perder o foco. E aqui, a gente vai fazer ele também apertar, opa, não movimentar, quero duplicar. Ele vai apertar também na sua senha, que é o placeholder da senha, e a gente vai colocar também um input text com a senha. E aqui eu coloquei uma senha qualquer, só para a gente ver ela aqui, que foi Ismael de 1 a 6. Feito isso, vou pedir para apertar novamente na senha, no label da senha, que é esse label aqui, porque aí a gente consegue fazer ele perder o foco do input novamente. E aí eu faço com que ele aperte no nosso botão, que vai fazer, que deve fazer ele logar. E aqui eu vou fazer mais uma, que é esperar aparecer um campo de logado. Então, aqui no Assert Visible, eu quero que apareça um texto com o nome bem-vindex. E aí vamos ver todo o fluxo acontecendo aqui. Ó, começou, login, apertou no botão, viu se existia pelo menos 6 caracteres, apertou ali, digitou senha, restartou o nosso app. Por algum motivo ele crashou aqui. Deixa eu refazer de novo o fluxo. Às vezes acontece. Então vamos lá para verificar. Abriu. Agora sim, apertou em login, selecionou o nosso input, colocou meu e-mail, selecionou nossa senha e apertou em login. Ó, a tela fazendo logout, o login na verdade. E aí ele achou o texto bem-vindex que está aqui em cima no meu header. E aqui, se você não conhecer a aplicação, essa é a aplicação que a gente tem, do VacinaDex, que é feita lá no RN na veia. Então, até aqui, tudo tranquilo, né? A gente conseguiu fazer bem direitinho todo o teste de login, validando os campos e possíveis erros que teríamos no input. E agora a gente vai brincar um pouquinho mais, criando um novo arquivo de flow para testar outro flow, que é aquele que eu comentei lá no início do vídeo. Então vamos lá, vamos colocar mais um arquivo aqui. Vou chamar de flow.yaml. Aqui a gente vai começar meio que da mesma outra forma lá que a gente tem. Vamos selecionar isso aqui. E qual a diferença desse arquivo para o outro? Aqui é uma coisa legal. Eu quero que esse fluxo seja a partir da tela de logado, né? Eu quero que ele selecione aqui minhas vacinas, veja as vacinas possíveis. Clique aqui, por exemplo, na tela de detalhe. Volte, selecione aqui próximas vacinas. Depois venha e saia da aplicação. Então eu quero que ele faça todo esse fluxo aqui. E é o que a gente vai fazer detalhado. Mas aí, para eu começar esse fluxo, eu precisaria que ele estivesse logado. E aqui eu posso passar uma flag para ele, que qual é o flow inicial. Então, vou dizer que o flow inicial é o meu login.yaml. E aí, se eu rodar esse cara aí no lugar, vou chamar aqui de flow, né? Ó, flow YAML, ele vai, aqui no caso porque ele não tem nada, né? Para inicializar. Mas vou colocar, por exemplo, o launch. E aqui vejo que eu não vou colocar mais para ele limpar o estado, porque eu já quero que ele venha logado. Vou até mostrar aqui para ver o que aconteceria. Então, vou colocar aqui, vamos ver se vai reconhecer. Ó, ele já puxou todo o step, bugou um pouquinho ali, mas vai fazer todo o flow e que veja que o último lá, ó, dentro do flow, esse é o inicial flow e o outro flow, que é o novo, que a gente acabou de criar, ele vai ter ali um launch app com o clear state, que basicamente ele não vai vir mais logado, né? Então olha que eu loguei, ele vai abrir de novo, mas veja que está deslogado. E aí, se eu remover essa linha, vamos dar um enter aqui para ele rodar o flow novamente, você tirar 2 pontos, né? Agora vai. Olha que legal. Ele trouxe, mas ele não limpou mais o estado. Então, isso aqui é legal. A gente consegue controlar a partir de que flow a gente quer e como ele vai estar na aplicação. Então, feito isso, tranquilo, posso até pegar aquele meu assert que a gente tinha pegado aqui, que era para ver se ele ia estar nessa tela inicial. Depois, a gente vai colocar um tap on
Vou colocar junto aqui, porque eu preciso dar match com a string certinha. E no meu caso ali eu coloquei minhas barra n vacinas. Então ele está dessa forma. Vou até colocar com string única. Ó, mas viu que ele funciona também com a string dupla. Só pra gente manter o padrão. Depois ele vai dar um tap on na vacina do Covid, por exemplo. Então eu espero que tenha essa vacina na minha conta, né? Então veja que ele vai pegar aqui, tap on, tá logado, que ele quebrou um pouquinho, que eu tava modificando. Vamos ver. Carregando. Apertou minhas vacinas, vai esperar e apertar na vacina que tem Covid. Legal. Aqui eu coloquei a da Johnson. Então é isso. E aqui tem algumas outras ferramentas, outras coisas que são úteis, que é, por exemplo, eu quero que ele faça um scroll nessa tela verticalmente. Então, além de entrar, ele vai navegar na tela ali, como se tivesse realmente do zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, minhas vacinas, espera carregar, achou, clicou, e ele desce, ó, como se eu estivesse scrollando a minha tela. Tem algum componente, alguma coisa que a gente precisa testar com o scroll em si. Outro comando que a gente vai ter, vou até diminuir um pouquinho aqui, é o do back. Então, eu quero que a partir dessa tela ele volte. Essa imagem demora um pouquinho por conta da API, que é só de teste, mas ela sempre carrega ali. Então, eu vou clicar aqui, vou apertar ali, esperar a do Covid, abrir, fazer o scroll e voltar para a tela antiga. E aqui a gente voltou para a tela. Aqui eu vou fazer com que ele aperte no botão aqui de próximas vacinas. Então, próximas vacinas. E aí continua. Depois eu vou querer que ele volte novamente uma tela. Depois eu quero que ele aperte no Profile. Então eu vou colocar aqui Profile, que é o nome da nossa tab. Então eu quero que ele aperte aqui também. E depois que ele aperte em sair, que vai ser o último step que a gente tem aqui. Então ele vai apertar em Profile e sair. E aqui eu quero só que ele faça um assert visible no nosso texto lá, que é o começar, que tem lá na primeira tela. Então vamos ver aí, ó. Tá logado, seleciona as vacinas, vi a vacina do Covid, desceu, fez scroll na tela, voltou, próximas vacinas, sair. Então é basicamente esse o fluxo. Então eu não precisei fazer nada. Vamos colocar desde o começo aqui para ver se ele pega. Ele já vai voltar assim, né? Mas vou pegar aqui, ó, vou rodar novamente flow e ele vai rodar desde o começo. Então, iniciar o flow, login, encontrou os campos, vai apertar no e-mail real ali, colocou, reiniciou o app, navegou novamente, digitou o e-mail real, aperta na senha, digita a senha e faz o login pra gente. Achou o nome, já sai. Começa o segundo fluxo. Clica nas minhas vacinas, espera carregar as vacinas que tem na API, adiciona um, abre um, né, vê os detalhes, vai em próximas vacinas, depois escolhe Profile e sai da tela. Então veja como é massa aí, todo o fluxo bem detalhadozinho, passo a passo. E a gente basicamente não tem mais que fazer nada. A gente consegue literalmente colocar isso aqui num CI/CD, que inclusive o serviço deles, a gente tem que entrar em contato para ter uma chave de API, e ele vai rodar tudo isso aqui, e vai dar métricas, vai te trazer insights de onde está demorando, o que não está performando no seu app. Então tem várias coisas que eles implementaram pra gente aí, e tá bem legal. Então, muito massa ver tudo isso aqui sendo testado, né, passo a passo, consumindo a API real, essa API que a gente utiliza, ela está consumindo real, logando, fazendo todos os steps até sair. Show demais! Eu ainda não testei a full porque acabou de sair, saiu no finalzinho de agosto e eles têm um serviço que avalia várias coisas do app, mas deu para ter uma ideia do quanto é bom. Vamos dar aquela moral para eles, entrar lá no GitHub que vai estar aqui na descrição, dar aquele start. E sobre o app que a gente testou aqui, o VacinaDex, é um app que a gente constrói na formação RN na veia. Então a gente cria todos os componentes de forma declarativa, temas, dark, light, design system, testes, claro, além de fazer todo o passo a passo depois do desenvolvimento em si. Criamos todo um CI/CD usando o GitHub Actions, Single CI, Fastlane para deployar nossos apps diretamente nas lojas. Então dá uma olhada, vê se faz sentido para você. O link vai estar aqui na descrição. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Fechou, turma? Até o próximo vídeo.